Boa noite a todos. Nós vamos aguardar alguns instantes mais, a fim de que as pessoas possam entrar, se conectarem conosco, a fim de darmos início à palestra de hoje. Mais um minutinho e já começamos. Maria Inês, boa noite. Maria de Lourdes, Alessandra, Reginaldo, já estou aqui acompanhando vocês. Muito bom. Muito obrigado, o prazer é meu estar aqui. É uma satisfação poder participar com todos desse momento tão gratificante. Então, nós vamos dar início, são 20 horas. Daremos início ao nosso tema de hoje, iniciando antes, eu peço licença, para fazer uma breve oração, a fim de sintonizarmos com os bons espíritos e, ao mesmo tempo, com o Mestre Jesus, que será justamente o foco do nosso tema de hoje. Então, juntos, nós fechamos os nossos olhos com tranquilidade, agradecendo a Deus a oportunidade bendita que Ele nos concede de estarmos reunidos em Seu nome, a fim de propagarmos o bem que Ele nos trouxe, a luz que Ele implantou no mundo, com a Sua presença, com o seu amor constante, com a sua compaixão por todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a interiorizar todo o conhecimento que nos trouxeste. Ajuda-nos a compreender as tuas lições. Colabora conosco no íntimo, para que essas lições prosperem e, ao mesmo tempo, se dilatem na direção dos nossos semelhantes, a fim de que todos possamos nos amar como tu nos amaste, conforme o teu principal pedido. Então, ampara-nos nesta noite, a fim de assimilarmos com muita propriedade tudo aquilo que aqui será dito, e que haja muita paz, luz e entendimento em todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, preocupado profundamente em deixar nas propostas deste livro que nos apresenta a filosofia da doutrina dos espíritos, questionou
as entidades da codificação. Qual o ser mais perfeito que Deus endereçou ao mundo para nos servir de modelo e guia? A resposta, apenas um nome: Jesus. Jesus representa, em todas as épocas da humanidade, o protótipo do modelo e do guia que devemos alcançar para atingirmos uma transformação moral que nos plenifique, que nos dê altitude espiritual. O modelo deve ser imitado, o guia deve ser seguido. Isso nos traz uma reflexão bastante interessante, porque do ponto de vista psicológico, isso tem uma conotação invulgar. Quando a psicoterapia nasceu, sempre se soube que dois fatores fundamentais eram necessários para que o cliente ou o paciente tivesse ou obtivesse a capacidade de curar-se, de se libertar de todos os seus males. O primeiro era aquilo que o terapeuta lhe apresenta como insight, como descoberta, como sinalização dos potenciais inerentes à criatura humana que ali está em tratamento e que é mostrada diretamente durante o processo terapêutico através de técnicas precisas, de orientações, de aconselhamento, de sinais que o terapeuta apresenta ao cliente a fim de que ele, o paciente, liberte-se dos seus conflitos. De outro modo, um fator também muito primordial é a relação terapêutica, isto é, aquilo que o terapeuta faz enquanto assiste o paciente, o seu modo de vida, o seu modo de apresentação, o seu modo de se portar diante daquele que é necessitado, a sua vida em particular, aquilo em que o terapeuta acredita, aquilo que o terapeuta professa dentro de si e vive no seu dia a dia. Esses dois fatores, dentre outros, é claro, mas predominantemente esses, são fundamentais para que o cliente tenha o verdadeiro insight, não só dos seus problemas, mas também das suas virtudes, da sua luz interior, que deve ser buscada para que ele execute um desempenho no mundo satisfatório, realizando o significado profundo da sua existência. Ora, bem se vê que Allan Kardec, como um exímio educador, um profundo conhecedor também da psique humana, fez essa pergunta para que nós, aqueles leitores da filosofia espírita, compreendêssemos que Jesus, por excelência, é o psicoterapeuta incomparável da humanidade. Pelo fato de que ele, como guia, apresenta ao cliente ou ao necessitado, digamos assim, o primeiro item fundamental para a cura, isto é, a orientação, a diretriz, o insight, o conhecimento teórico, através de técnicas cuidadosas que vão promovendo libertação profunda individual. Jesus
trazendo, portanto, a boa notícia, a boa nova. O Evangelho conclui aqui na terra a deposição de um manancial incomensurável de bênçãos no sentido do insight psicológico. Ele mesmo inaugurou esse momento dizendo: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. E não se acende uma lâmpada, uma candeia, para colocá-la sob o móvel, escondida e tímida. Não. Nós a colocamos sobre o velador, a fim de que ela ilumine todos os que estão no ambiente. Ele quis dizer, em suma, neste momento, que a criatura humana, qual seja a limitação que possua, independente de quaisquer imperfeições de que seja portadora, antes de tudo, é o sal da terra, a luz do mundo, possui em essência a genealogia divina, aquele componente profundo e produtor de tudo aquilo que representa a expressão humana no mundo. Portanto, nós expressamos em essência Deus, a criação, a excelsitude do universo está representada por nós. Ele quis nos dizer isso. Que alento maravilhoso podermos saber que nós somos o sal da terra, aquilo que dá sabor em tudo que é praticado, em tudo que é realizado, e aquilo naturalmente que conserva, já que o sal é conservante, aquilo tudo que conserva exatamente todas essas bênçãos, toda essa luminosidade para que ela prolifere, para que ela se desenvolva, para que ela se espalhe em todos os cantos. Dessa maneira, ele veio dizer que a criatura humana, em essência, ela é sadia, ela é lúcida, momentaneamente, passa por algumas dificuldades no seu trânsito hierárquico de evolução, de modo que ela mesma oblitera, obstrui a saída desta luz e o sabor deste sal que ela mesma é, que ela mesma representa, em função das vicissitudes de natureza emocional, de natureza orgânica, as grandes limitações por que passa o princípio inteligente do universo no seu campo ascensional para Deus, até chegar em um determinado patamar de livre e espontânea vontade, atravessará momentos de turbulência, onde o sofrimento, a ansiedade, a tristeza duradoura, as diversas limitações em âmbito psicológico e, ao mesmo tempo, as vicissitudes oferecidas pelo organismo, pelo corpo denso, pelo corpo que limita, pelo corpo ainda primitivo. Todas essas experiências são necessárias para que ele adquira o que nós chamamos de poder de resistência espiritual. O poder de resistência espiritual é aquele onde o indivíduo, à medida em que passa pelas experiências inúmeras, multifárias, das múltiplas reencarnações, vai adquirindo confronto com as vicissitudes, com as limitações, com os condicionamentos psicológicos e orgânicos, e ao mesmo tempo com todas as dificuldades de relação com o outro, com o próximo. E isso, na medida dessas experiências, vai provocando nele uma resistência espiritual, representada
pelo autodomínio, pelo autoconhecimento, pela observância de si mesmo, daquilo que ele sabe que representa, que é, que significa perante as leis naturais. Esse é o grande móvel da felicidade futura. Portanto, essa primeira parte representa o insight que a boa nova de Jesus nos traz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo isso representa um fenômeno profundo de autoconhecimento, de nos sabermos à luz do mundo, cada um de nós. Portanto, enxergando a luz que existe em si e enxergando a luz que existe no seu semelhante. A partir daí, neste encontro profundo e luminoso, surge o Criador, onde concebemos definitivamente o grande valor incondicional que a vida tem. Essa é a boa notícia, a boa nova, num resumo simplório, para que entendamos o motivo pelo qual Jesus é guia. Ao mesmo tempo, ele também é modelo. O modelo é representado, como eu disse há pouco, pelas atitudes, crenças, concepções e vida do terapeuta. O terapeuta que não acredita naquilo que professa para o seu cliente não pode ajudá-lo. O terapeuta que não tem uma vida condizente com aquela que ele estimula no seu cliente não pode ajudá-lo. Portanto, a vida do terapeuta, uma vida sadia, uma vida lúcida, uma vida orientada, voltada para o crescimento individual, para a exacerbação das potências espirituais do próprio terapeuta, isto sim fará ou moverá no cliente todos os estímulos necessários para que ele alcance a própria cura. Jesus representa como modelo todas as bênçãos trazidas em função do seu comportamento. O comportamento ou os exemplos de Jesus no mundo, tudo pelo qual ele passou, sofreu, suportou, vivenciou, chorou, alegrou-se, todas as suas experiências narradas no Evangelho mostram como devemos imitá-lo. Mostra exatamente como ele representa a porta das ovelhas, ou seja, é por ali que devemos passar, é por ali que devemos seguir, é pegando esse esteio que ele nos deixa, que devemos, portanto, abraçar o grande significado da nossa vida, executando tarefas profundas, suportando angústias, enfrentando dores, alcançando patamares cada vez maiores diante de Deus, por meio dele. Ele mesmo deixou isso claro. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa expressão é fenomenal do ponto de vista psicológico. Eu sou, disse ele, o caminho, isto é, o meio que nos conduz à plenitude da vida. Ele é, portanto, o guia e o modelo. Portanto, ele é o caminho que devemos seguir. Ele é a porta por onde devemos passar. Ele é o grande portal da descoberta da realidade espiritual a que pertencemos, através do seu Evangelho. Ao mesmo tempo, ele diz: eu sou a verdade. O que ele quis dizer com isso? Ora, todo aquele que testemunha algo tem uma história para contar. Todo aquele que vivencia situações limite
tem experiências para contar. Todo aquele que passa por situações dolorosas, atrozes, difíceis e de grave enfrentamento tem muito para contar, para demonstrar. Então ele é a verdade, isto é, ele veio dizer que através de mim, disse ele, simbolicamente no termo verdade, através de mim, vocês poderão ver o que é testemunhar o mundo. Tende bom ânimo, disse ele, eu venci o mundo. Ora, esta frase é magnífica, porque quem vence precisou lutar. E quem lutou encontrou um sério adversário. Isto mostra que ele, envolvido no corpo físico, possuía estímulos como qualquer um, possuía determinadas constrições que o provocavam naquele organismo, mas ele não se deixou abater, ele superou, ele avançou, ele cresceu mais do que quando chegou pela vitória diante daquelas experiências tão complexas pelas quais ele passou. Portanto, ele é o grande testemunho, o exemplo que nós devemos também abraçar e seguir. Então ele é a verdade da experiência, da vivência, do sentir na pele as grandes vicissitudes e dificuldades da existência humana, mas superá-la. E por fim ele disse: eu sou a vida. O que é a vida? É a plenitude. Ele quis dizer, e eu, diante de todas essas experiências ao longo dos milênios, porque passei, alcanço neste momento, diante de vocês, esta plenitude que sou. Eu sou feliz, eu sou pleno, eu sou uno com o Pai. Então ele veio nos mostrar que, de fato, somente através dele podemos vir para o Pai. Vejam o emprego correto do verbo que ele nos apresentou. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, vir, por que não ir? Por que vir? Porque o reino de Deus não está com aparência exterior. O reino de Deus, disse ele, está dentro de nós. Então não podemos ir para fora para identificar ali o Criador em um sentido antropomórfico. Ele é vida plena que estua, sobretudo dentro de nós, naquele ambiente singular que Jesus chamou de o reino dos céus, que representa a perfeita conexão com o Deus interior e todas as aptidões, a plenitude, a alegria de viver que está dentro de nós e ainda, infelizmente, não conseguimos alcançar. Portanto, Jesus é, sem sombra de dúvida, o guia para ser seguido e o modelo para ser imitado. Uma das passagens mais belas que eu quero trazer deste homem incomparável que eu aprendi a amar é uma das primeiras que eu quero trazer aqui como trajetória das suas experiências, a fim de que aprendamos com ele, em sentido psicológico, tudo aquilo que ele nos quis trazer, a fim de nos fortalecer e nos impulsionar para a glória do desenvolvimento individual. Há uma passagem muito curiosa que se deu aproximadamente no ano 29 ou 30 da era cristã. Ele deveria estar aproximadamente com esta idade de 30, 31 anos aproximadamente, iniciando o seu ministério. Morava em Nazaré, habitava ainda ao lar com sua mãe e já tinha recrutado
alguns discípulos. Estava entre Cafarnaum e Nazaré, ainda fortalecendo o seu ministério de apresentação da boa nova, do evangelho, da boa notícia. Nesse momento, chega ao lar um convite. Haverá um casamento em uma cidade próxima de Nazaré, aproximadamente 25 quilômetros da cidade de Nazaré. Um povoado pequeno, modesto, chamado Caná. Então, Jesus, sua mãe e os seus discípulos são convidados para estas bodas, para este casamento, e eles se deslocam até Caná no dia aprazado da boda, do casamento. No meio da festa, no meio do trâmite daquelas bodas, repentinamente cessa o vinho. Cessando o vinho, curiosamente, Maria, sua mãe, se aproxima e diz: eles não têm mais vinho. É curioso, é uma meditação bastante curiosa essa a respeito do vinho e a respeito da água que ele transforma em vinho. Porque é um diálogo entre mãe e filho curioso. Em primeiro lugar, qual seria a responsabilidade de Jesus, um convidado, a dar conta do término do vinho de um casamento? Provavelmente nenhum. Ele era um convidado. A responsabilidade era do anfitrião, porque ele fora chamado para resolver o problema de uma bebida que se encerra em uma festa. Não tem muita conotação. É preciso meditar melhor a respeito disso. E a resposta que ele dá à mãe é muito mais significativa. Ele diz: mulher, que tens tu comigo? Sabes que ainda não é chegada a minha hora. É uma resposta curiosa para uma pergunta: eles não têm mais vinho, o que vais fazer? É tudo muito estranho naquele momento. E aí, Maria, sem mais qualquer improviso, volta-se para os serventes que lá estão e diz: fazei tudo que ele vos disser. E então, como sabemos, ele manda preparar 6 talhas de pedra repletas de água e pede para que peguem uma porção e levem até o mordomo da festa. O mordomo prova e se surpreende. Vai até o noivo, o dono, o anfitrião, e diz: que coisa impressionante! Normalmente, em uma festa, as pessoas oferecem o melhor vinho no começo. Logo depois, quando ele cessa, é que se oferecem os vinhos inferiores. Mas tu fizeste justamente o contrário. Trouxeste para a festa, para o final dela, o melhor vinho. E ali está consagrada uma manifestação de natureza psicológica exuberante que eu quero dividir com todos vocês. As bodas de Caná, em um sentido psicológico, é possível até que ele tenha adotado ali um comportamento paranormal, de transformar molecularmente aquela água em um vinho de um sabor especial. É possível, mas não é essa a questão que importa. A questão que importa é, naquele momento, estabeleceu-se uma ruptura excepcional. Mãe e filho, naquele momento, se despedem. Dão-se a Deus. É o momento da libertação, o momento da solidão do Cristo diante do mundo ao qual ele precisava entregar-se como cordeiro. Então sua mãe
de forma sábia, anuncia aos vassalos: a partir de agora, fazei tudo o que ele vos disser. E eu fico me perguntando agora, será que não é essa a afirmação de Jesus para nós em um simbolismo profundo? Façam tudo o que eu disser. Sigam os meus preceitos, as minhas palavras. Repitam as minhas experiências de renúncia, de sacrifício, de louvor a Deus. Caminhem com os pés que eu produzo no mundo. Será que não é essa a mensagem de Caná? A mensagem para nos dizer, a partir de agora, assim como eu, todos devem viver em profunda solidão naquilo que diz respeito ao autoconhecimento e ao crescimento individual. Ninguém pode mais fazer essa tarefa por vocês. É preciso, de alguma maneira, deixar o lar, deixar o pai, deixar a mãe, deixar a casa, deixar a própria vida, se necessário, para transformar-se em uma nova criatura, com base nas experiências do sofrimento, do trabalho e do amor. Será que não é essa a mensagem de Caná? Porque a partir daquele momento, Maria não é mais vista, não é mais lida nos textos evangélicos até um momento muito tardio, quando alguém se aproxima de Jesus e diz: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querendo falar contigo. E ele lança um profundo ensinamento em relação a isso, dizendo: ora, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Estabeleceu a família ecumênica, a família universal. Ali anunciou toda a ligação que existe no contexto da genealogia divina, todos nós sendo irmãos uns dos outros. Somente ali é percebida a presença de sua mãe. Ela se tornou apagada para que ele resplandecesse no mundo, trazendo seus ensinamentos e seus exemplos para todos nós. Então, aquele momento de Caná foi um momento de ruptura, onde ele assumiu integralmente a sua solidão perante o mundo, à mercê do mundo, o Filho do Homem, o Cordeiro entregue para a grande experiência superlativa de libertação, coragem e testemunho, querendo nos dizer que ninguém se ausenta do sacrifício para poder crescer. Ninguém se liberta sem experimentar renúncias, por vezes muito dolorosas, precisando abdicar de todas as mazelas interiores, de todos os estados de imperfeição, movidos pelo grande fenômeno do egoísmo que engloba todos os níveis de decadência psicológica em que nós ainda possamos nos encontrar. Então ele veio, através das bodas de Caná, a anunciar um momento fronteiriço entre a dependência materna, a dependência do lar, o convívio com apoio, o convívio com o acolhimento de origem. E a partir de agora, daquele instante, a maturidade espiritual, transformando água em vinho. E o significado profundo disso seria sair
do fenômeno de imaturidade ou infância psicológica para o momento de maturidade psicológica, onde deixamos as tradições, as origens, os instintos, os condicionamentos que nos governam para aprendermos a tomar decisões livres, independentes, conscientes, coerentes na nossa existência. Ninguém se desenvolve, ninguém se transforma sem assumir responsabilidade perante a sua vida. Ninguém se desenvolve, ninguém cresce e evolui sem assumir liberdade diante das ações, diante do que deseja. Ninguém cresce sem fazer escolhas, sem tomar posição perante a existência sozinho. É necessário estar em solidão para crescer. Por isso é que a dependência psicológica, a dependência emocional, ficar ainda preso a instintos, a pessoas, a tradições, a apoios, a bengalas psicológicas, nunca isso ajudará a criatura humana a crescer. Ela só cresce quando ela se despede e em seguida age no mundo, caindo e levantando por si mesma, sofrendo as cicatrizes dos seus malogros e ao mesmo tempo promovendo as bandagens dos seus acertos, dos seus desenvolvimentos pessoais. Somente assim nós crescemos. E Jesus nos trouxe em outro episódio um momento crucial que fala a respeito da liberdade e a respeito da responsabilidade que devemos assumir no mundo para sermos uma criatura nova, transparente, translúcida e iluminada na direção de Deus. E eu quero narrar aqui, naturalmente, com a minha conotação, porque é uma passagem belíssima e de um cunho psicológico muito profundo, em que Jesus, no momento em que é batizado no Rio Jordão por João, seu primo, o Batista, levanta-se, sai dali e caminha na direção do deserto. Vejam que figura psicológica excepcional. Vai na direção do deserto vivenciar a sua quarentena. O que é a quarentena no deserto do ponto de vista psicológico? É a introspecção, o autoexame. É o momento em que se pergunta: quem eu sou? Qual é o meu papel no mundo? Para que eu estou neste mundo? O que eu faço aqui? A que eu pertenço? Qual é a minha porção de responsabilidade na existência em que eu me encontro? É o autoexame, o autodescobrimento. É o momento em que Jesus, antes de anunciar o seu ministério a público, sai para o deserto e vive as experiências vinculadas a 3 fenômenos essenciais de desenvolvimento e confronto. O primeiro, o mais primitivo, o orgânico. O segundo, o intermediário, o psicológico. E o terceiro, o mais especial e profundo, que é o moral, espiritual, onde se encontra o sentido profundo e o valor da vida em si. As 3 tentações no deserto. Eu quero trazer essa reflexão para que meditemos a respeito da experiência fenomenal desse homem que veio nos mostrar através do seu próprio testemunho como devemos nos conduzir no mundo. A primeira tentação, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, como conta Mateus no seu capítulo 4, se não me engano, a partir do versículo 1, ali
ele conta que Jesus estava em um momento crucial. Ali, ele estava em um momento de ensimesmamento, de recolhimento e de autoexame. Teve fome depois de jejuar por 40 dias e 40 noites. Nesse momento, Satanás lhe aparece. Satanás, numa figura psicológica, são as nossas vicissitudes, as nossas inquietações, as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas turbulências internas. Ora, Jesus, o ser mais perfeito que habitou este mundo, não se eximiu delas, também vivenciou-as, mas as superou. Ele estava ali na condição de homem, na condição de indivíduo, envolvido em um corpo físico, portanto, sujeito a inúmeras limitações e necessidades que o corpo exige, que o corpo conclama. Mas a lição que ele trouxe foi a de libertação e de tomada de posição perante os inúmeros condicionamentos. Ele, diante de Satanás, que representava aquele estado de consciência, de dúvida, de inquietação, de ambivalência, Satanás lhe fala: ora, não és o Filho de Deus? Por que não transformas estas pedras em pães? Assim poderás comer. E ele imediatamente devolve: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Isto é um momento crucial de superação de condicionamentos e maturidade espiritual. Em um outro momento, ele traz a mesma proposta, dizendo que: por que vos preocupais com o que ireis comer, beber ou vestir? Vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será dado de acréscimo. Isto é, ele quis dizer que a criatura humana madura não vive com base nos instintos, nas necessidades mais pueris. A criatura, na infância psicológica, vive para comer, beber, dormir, procriar e nada mais. Vive atendendo aos condicionamentos mais primitivos ou primários. Muitas pessoas ainda vivem assim. Pensam apenas em satisfazer o estômago, em satisfazer a função sexual, em satisfazer a necessidade de sede, de paladar. Atende aos sentidos básicos do organismo e, vivendo assim, se sente bem. Parece ser suficiente para ela dormir, descansar, comer, beber, procriar, fazer sexo e assim por diante. Para muitas pessoas, hoje ainda, isso parece ser suficiente na vida, viver com base em instintos primários. Mas isso representa a infância psicológica e a mensagem de Jesus ao primeiro condicionamento, que é o corpo, que é o organismo. Ele diz: o homem, a criatura madura, não vive com base apenas nessa condição de atender necessidades primárias. Ele é muito mais do que isso. Ele é um ser espiritual. Vive de toda a palavra que vem da boca de Deus, isto é, vive em sintonia com os afazeres profundos do universo e não para atender instintos primários. Segue então mais adiante e Satanás, mais uma vez, o leva para um monte muito alto
e apresenta diante de Jesus todas as nações do mundo e diz: tudo isto será teu se me adorares. Imediatamente Jesus responde: porém está escrito: adorarás apenas ao Senhor teu Deus e nenhum outro. Essa proposta do segundo condicionamento, que é o psicológico, representa a vaidade do ego. Satanás o coloca no topo de um monte e diz: podes me adorar, e se me adorares, tudo que está aqui será teu. Não diz respeito exatamente à proposta do ego, que atende, portanto, somente às suas necessidades, agora não mais orgânicas, mas psicológicas. A vaidade, o narcisismo, a prepotência, o orgulho, a inveja, a exigência que o outro atenda aos nossos caprichos, não representa essa esfera de condicionamentos que também nós devemos superar? A criatura madura, transformada para o bem, ela não exige ser atendida, ela atende. Ela não exige ser amada, ela ama. Ela não exige ser agraciada, poupada, ela protege, ela cuida. Ela não exige ser cuidada, ela necessita de cuidados. E o cuidado que vem até ela é bem-vindo, entretanto, ela não é uma criatura exigente, uma criatura rude, aquela que expulsa diante de si todos aqueles que não a consideram o centro das atenções. Não é esse o fenômeno que Jesus quer nos passar? Me parece que sim. Me parece que ele quer mostrar a nós que, internamente, o ego temerário, o ego receoso, aquele que teme ousar, enfrentar, ser lúcido, quer somente defender-se, proteger-se, possuir, esquecendo os demais, passando por cima das necessidades alheias para ser atendido. Este padrão de experiência é de uma criatura imatura, de um ser humano completamente infantil. Então Jesus diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Que mensagem é essa? Que a partir de agora, o indivíduo que é maduro, que passou pelo jejum das experiências negativas, que passou pelo fenômeno da introspecção e do autoconhecimento, sabendo o que ele representa e amadurecendo, ele sabe que o seu papel é ir na direção do seu irmão, ser um colaborador no mundo, ser alguém que contribui, que oferece aptidões, que leva ao outro a sua mensagem de paz, de clareza, de harmonia. É aquele que se desloca de si mesmo, sai de si, sai daquele estado egóico e vai atuar no mundo em compaixão pelos demais. Esse é um ser maduro, portanto, é aquele que sintoniza e adora o Criador, faz a sua vontade. Qual é a vontade de Deus em si? Que nós operemos no mundo a produção de valores nobres, a confiança, a compaixão, a renúncia, o sacrifício, o amor, a entrega verdadeira, a colaboração sensata, são virtudes ou valores psicológicos que nós devemos utilizar, empregar. Dessa maneira, ele passa para a terceira tentação. E a terceira tentação, eu considero, como logoterapeuta que sou, a mais grave de todas. A mais grave é: Satanás conduz Jesus ao pináculo do templo, lá em cima,
e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, e certamente ele te proverá. Imediatamente Jesus responde: porém, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Que mensagem fabulosa! O que ele quer dizer a respeito disso? A logoterapia de Viktor Frankl, eu peço licença para trazê-la aqui para uma reflexão, propõe esse mecanismo como algo fundamental para a cura psicológica, isto é, reconhecer o valor incondicional da vida e jamais malbaratá-la, jamais desprezar a vida, jamais ignorar o valor, o significado profundo e incomensurável que ela tem. Esse foi o momento crucial da reflexão de Jesus perante Satanás, isto é, o conflito, a dúvida, a incerteza. Naquele momento, é como se Satanás internamente o convocasse para desdenhar da vida. Desdenhar da vida. Nós não podemos fazer isso. A vida tem um sentido incondicional. A vida é um território que Deus nos oferece para trafegar a fim de produzirmos valores. E eu quero concluir a mensagem de hoje trazendo a expoência desse homem incomparável que nos ama de uma maneira tão incondicional e tão plena. Concluindo, quero deixar a seguinte mensagem: a vida tem um valor incondicional. Ela não representa nada se nós não fizermos dela algo excepcional. É necessário apresentar Deus ao mundo através da nossa face, das nossas mãos, dos nossos pés, para onde vamos, para onde caminhamos, e aquilo que dizemos, que falamos, que exprimimos. E para isso, eu quero trazer a última mensagem, peço licença, para trazer a última mensagem desse momento tão crucial, que é falar do Cristo, que é o momento do lava-pés. É um momento excepcional. Simão está ali, assustado, impressionado com a atitude de Jesus, abaixando-se e lavando os pés dos discípulos. No momento em que Jesus toma a bacia e coloca diante dos pés de Simão o Pedro, ou na verdade, a pedra do cristianismo, ele diz imediatamente: nunca me lavarás os pés. E Jesus então responde de uma maneira altamente excepcional: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Vejam a resposta de cunho psicológico profundo. O Evangelho é uma bênção nas nossas mãos. Que fenômeno psicológico excepcional! Ele diz então para Jesus, o seu discípulo, que é a pedra do cristianismo: então, Senhor, lava-me não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. O que ele quis dizer com isso? É o que nós devemos abraçar junto com o Cristo nesse momento atual. Permitir que ele nos lave os pés, a fim de que o caminho por onde percorramos não seja o da nossa própria destruição. Que os nossos pés trilhem caminhos sadios,
que o nosso caminho escolhido não seja para a derrocada, tão pouco nossa quanto a do nosso semelhante. Que o caminho seja saudável e que os pés trilhem lucidez aonde quer que a trajetória os conduzir. Porque os pés devem trilhar com o Cristo. As mãos, por que lavar as mãos? Para que as nossas mãos tenham direção sadia, para que os nossos afazeres não sejam para provocar lágrimas nos olhos alheios, para que as nossas mãos não conduzam o golpe na face do nosso semelhante, mas ao contrário, que essas mãos possam produzir monumentos em favor da alegria de muitos, na direção do desenvolvimento, na direção do bem, da fraternidade e da luz. E ao mesmo tempo, a cabeça. Para que a cabeça deve ser lavada? Para que os pensamentos se renovem, para que as emoções se dilatem no campo do bem e da luz, para que tenhamos pensamentos na direção do nosso semelhante, produtivos, sadios, amorosos, destinatários, os semelhantes, daquilo que é bom e sai de dentro de nós. E as emoções da mesma forma, para que eliminemos o ódio, para que eliminemos o egoísmo, para que eliminemos a arrogância e possamos construir no campo emocional tudo aquilo que é pilastra da fraternidade universal. Portanto, que tenhamos os pés lavados, as mãos lavadas e a cabeça lavada, a fim de sairmos deste mundo muito melhores do que quando chegamos. Possamos trilhar o caminho que ainda temos nessa existência, produzindo monumentos de valor, dos quais possamos nós nos orgulhar e que os outros possam se apoiar, acalentando a sua dor, o seu sofrimento, em todo o bem que construímos no campo emocional, no campo da palavra, no campo do convívio, no campo do comportamento sadio. Que nós possamos fazer isso e assim teremos, sem a menor dúvida, uma vida profundamente renovada. Então, que haja paz, luz e entendimento mais uma vez em todos nós e que o Cristo nos abençoe perenemente. Muita paz a todos e uma boa noite. Eu vou passar aqui rapidamente em revista para verificar se há algum comentário, se há alguma pergunta, alguma coisa em que eu possa auxiliar antes de encerrar o vídeo de hoje. Bem, não temos nenhuma pergunta específica, nenhum comentário direto que possa trazer até mais elucidações, então eu dou por encerrada a palestra de hoje. Sou muito grato por poder participar com todos vocês deste momento. Espero que tenha sido o mais claro, o mais lúcido possível para levar reflexões profundas a respeito de algumas mensagens de Jesus tão importantes, alguns episódios tão importantes da vida dele. E contem comigo a qualquer momento, sem sombra de dúvida. Muita paz, muito obrigado e tenham uma boa noite.